Cabe indenização por superlotação em ônibus e metrô? Eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos tratar exatamente deste assunto. Vamos partir de um recente julgado envolvendo o metrô de São Paulo, em que uma passageira, em razão da superlotação, foi projetada, caiu entre o vão existente, entre o metrô e a plataforma. Isso decorreu, segundo foi apurado, exclusivamente pela superlotação do metrô. E passa a ser estranho algumas concepções que temos e que já não pensamos mais, nos habituamos ao erro. Há um erro grave quando um ônibus permite o ingresso do número de passageiros superior ao previsto. Lá nos ônibus, na parte de dentro, é fixada a lotação máxima permitida. E ficam aquelas perguntas: por que o Detran nos para quando um veículo tem lá capacidade de 5 passageiros e estamos transportando 7, 8 pessoas e não para um ônibus que tinha lotação máxima de 45 passageiros, inclusive com lotação em pé, e está superlotado? Alguns entendem que essa fiscalização do transporte público cabe apenas às agências reguladoras. Não é verdade, porque se tratam de condições de trânsito, de segurança de trânsito. Então, os Detrans, departamentos de trânsito, têm competência para parar os ônibus superlotados. É evidente que o cidadão sofrerá 2 vezes. A primeira por ter que entrar num ônibus superlotado. A segunda porque o ônibus superlotado parou para atender a fiscalização do Detran. Certamente não será simpático ao Detran parar esses veículos, mas é fato que isso deve acontecer de vez em quando. É necessário restaurar a legalidade no transporte público. Muito mais do que isso, restaurar a legalidade é a dignidade do passageiro. Então, vem uma questão. A simples lotação não tem ensejado ações na Justiça. Porque, afinal, a Justiça tem mais de 100 milhões de processos em tramitação e acessar a Justiça é difícil para o cidadão. Ele tem que faltar ao trabalho porque a Justiça só funciona no horário comercial. Produzir prova, levar testemunhas. Então, esse ponto é de difícil efetividade no direito administrativo. Mas quando ocorre um acidente, que se flagram ônibus e metrôs superlotados, aí sim a atuação é mais fácil. Por quê? Porque as provas são mais facilmente produzidas, em razão de um acidente. Agora, era interessante que você, como cidadão, auxiliasse o retorno à dignidade do transporte coletivo. Denuncie nos números que estão lá em cima, gravados no ônibus. Denuncie ao Ministério Público, que tem o dever de zelar pelo direito difuso da sociedade. Mais do que isso, é uma expressão do direito administrativo, porque o Estado assumiu o papel de promover as concessões mediante licitação. E é o Estado que não fiscaliza. E é por isso que existe tanta corrupção. Anote comigo, lá fora do nosso país, os ônibus trafegam com rastreamento híbrido, rastreamento por satélite. A parada de ônibus indica o horário que o ônibus vai passar. E não há superlotação. Hoje as ferramentas de tecnologia estão à disposição da sociedade e do cidadão e não são utilizadas. E o Estado continua desenvolvendo atuações populares, isenção para estudante, isenção para idoso, isenção para deficiente, e a equação, o equilíbrio econômico-financeiro da tarifa deixa de existir. Nós todos acabamos pagando, com os nossos impostos, essas diferenças de caixa. Portanto, se estamos pagando, temos o direito e o dever de exigir transporte público de qualidade. Até o nosso próximo encontro, onde estaremos debatendo temas do direito administrativo que afetam o seu dia a dia. Curta este vídeo e compartilhe com seus amigos.